Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 10 de agosto de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na 7ª semana com a mensagem 15. Os gregos buscam sabedoria. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui para buscar o Espírito, né? Então vamos invocar o nome do Senhor, exercitar nosso Espírito, para que o Senhor nos dê Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender, né, aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Ó Senhor Jesus, vamos ficar no Espírito, e assim o Senhor vai conseguir atingir, vai conseguir alcançar, né, aquilo que Ele deseja em nós. Que Ele nos abençoe, né, com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Josué capítulo 6, do versículo 1 ao 21. Senhor Jesus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas
e jumentos. Ó Senhor Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 25. Senhor Jesus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos.
Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 ao 25. Senhor Jesus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 12 e 13. Senhor Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Senhor Jesus. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Sabedoria de homens versus dependência de Deus. Ó Senhor Jesus, é verdade que as lideranças das igrejas abrem espaço para os mais jovens servirem. Quando isso ocorrer, irmãos mais maduros precisam acompanhar seus trabalhos, pois muitas vezes os jovens tendem a usar a sabedoria do mundo para inovar no serviço ao Senhor. Hoje se tornou comum utilizar-se técnicas de coaching e outros artifícios humanos. Diante desse quadro, é bom que a liderança da igreja corrija a rota dos jovens. Nossa linha não é a da sabedoria humana, mas a de Cristo e este crucificado. Em algumas situações reais, pedimos àqueles que coordenavam os jovens que fizessem certos ajustes naquilo que estão promovendo. Alguns líderes manifestaram um pouco de receio, temendo com isso desmotivar os jovens e até mesmo comprometer o sucesso do evento que estariam preparando. Então dissemos a eles, o sucesso de um evento é sempre menos importante que o aperfeiçoamento na vida dos mais jovens. Ó Senhor Jesus, querido leitor, não estamos na linha da eloquência, da sabedoria e dos artifícios humanos. Podemos até ter bons resultados se a utilizarmos, mas podem não passar de madeira, feno e palha. Isto é, algo que apresenta muito volume, mas que não permanecerá quando passar pelo fogo do juízo do Senhor. Quando afirmamos que não seguimos a linha dos artifícios humanos, mas a cruz de Cristo, queremos dizer que confiamos totalmente no Senhor. Na cruz não há espaço para o homem, mas para a dependência do poder e sabedoria de Deus. Deus é quem faz todas as coisas. Ó Senhor Jesus, foi isso que Deus mostrou a Moisés no Monte Horebe. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. As temperaturas elevadas de um deserto ressecam a vegetação, possibilitando incêndios. Mas o fogo que ardia na sarça não a queimava. Por meio desse sinal, Deus quis mostrar a Moisés que ele era como aquela sarça, e que o poder de queimar não provém da sarça, mas de Deus. Deus usou a sarça como um mero suporte para o fogo, que representa o seu poder. Aqui temos um importante princípio. Por melhor que você seja, você é apenas um suporte para Deus usar. O seu melhor, a sua capacidade de planejar e de fazer as coisas bem feitas, nada mais são do que sarça para Deus manifestar o seu poder. Não confiamos em nós mesmos, em nossa capacidade. O que temos e o que somos é como um suporte para Deus manifestar o seu poder. Essa deve ser a atitude de quem serve a Deus.
Ó Senhor Jesus, a conquista da cidade de Jericó é um exemplo do que estamos falando. Ninguém saía daquela cidade ou nela entrava. Suas muralhas eram intransponíveis. Mas Deus mandou o povo rodeá-la por 6 dias, e no 7º dar 7 voltas e depois gritar. Humanamente falando, isso não é uma boa técnica de guerra para transpor as barreiras do adversário. Mas a grande questão é esta: não confiar em técnicas humanas, mas na palavra de Deus e do seu profeta. Por serem obedientes, Deus agiu e as muralhas de Jericó vieram abaixo. Em outro momento descrito na palavra, na peleja dos filhos de Moabe e Amon contra o rei Josafá, este não tinha como vencer. Mas como ele escolheu depender de Deus, o Senhor lhe disse por meio do profeta: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Por fim, o inimigo se autodestruiu. Esse é o significado de confiarmos em Deus e não em técnicas humanas. Precisamos apenas tomar posição, crer nos profetas e depender totalmente do Senhor. É assim que vamos prosperar naquilo que fazemos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu sempre falo aqui muito no canal, nessa questão da prosperidade, né? Hoje, quando se fala a questão do evangelho da prosperidade, se fala simplesmente da prosperidade financeira. A prosperidade que Deus nos quer dar é algo muito maior, né? Pode englobar a financeira? Pode. Mas o Senhor ele quer nos dar algo muito maior, né? Algo que Ele possa aprovar, como Ele tocou aqui, né? A diferença entre você depender do Senhor e não depender. Senhor Jesus, você pode fazer algo muito bem feito, ter um enorme sucesso, mas como Ele falou, pode ser madeira, feno e palha. Quando vier o fogo do Senhor, aquilo não vai ser aprovado, né? Não vai restar nada. Né? Hoje, né, há muitas coisas por aí acontecendo, muitos avivamentos, isso e aquilo, né, grandes movimentos para isso e para aquilo, mas e a vontade de Deus? Né, a gente vê pessoas, né, participar de uma coisa, de outra, e você olha a vida da pessoa, não mudou nada. Participou de tanta coisa e parece que nada aconteceu. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender, né, a confiar no Senhor. Né, como eu já citei essa semana, né, podem acontecer situações na nossa vida, a gente vê 2 pessoas fazendo a mesma coisa e uma delas está fazendo a vontade de Deus e a outra não. Né, o Senhor fala para a gente vigiar, né, na sua vinda Ele fala, né, que 2 estarão no campo, né, um será tomado e o outro deixado, 2 estarão no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Então Ele fala para a gente vigiar, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Ó Senhor Jesus. Né, ali estavam 2 no campo e 2 no moinho, fazendo a mesma coisa, executando um trabalho. Só que uma estava, né, um ali, né, e uma estavam ali dependendo do Senhor e o outro não. É isso que a gente precisa perceber, não é simplesmente questões de estar na igreja, falar com o irmão, ter palavra, né, compreender isso e aquilo, mas realmente obedecer o Senhor. Né, como eu já falei, vale a pena repetir, vale muito a pena repetir. Né, Senhor Jesus, que compreender a vontade do Senhor é uma coisa, executar a vontade de Deus é outra coisa. A gente vê exemplos na Bíblia de pessoas que foram ordenadas por Deus para fazer algo e chegou lá na hora e não fizeram. E aqui a gente viu aqui, né, lemos aqui, né, Crônicas aqui e lemos também em Josué, né, mostrando aqui a muralha de Jericó, aqui, né, aqueles que se voltaram ali, né, os Moabitas e os Amonitas ali, né, contra Josafá, uma peleja que não dava para ganhar, mas o Senhor falou, toma posição. Né, Senhor Jesus, isso que a gente precisa, né, aprender diante do Senhor e tomar posição, para que o Senhor sempre vença. Por que hoje, né, tem tantas pessoas escandalizadas, né, com o meio evangélico? Porque as pessoas não estão tomando posição por Deus, né, acabam colocando ali sua própria capacidade, querendo fazer coisas bonitas, isso e aquilo, e não dependem do Senhor. Então qual é o resultado que vai gerar? Não se sabe. Ó Senhor Jesus. Mas nós, quando a gente leva, né, a palavra de Deus, é como ele tocou aqui, a gente prega Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Para alguns é escândalo, né, Senhor Jesus. Para outros é loucura, mas a gente percebe que a gente está andando no caminho do Senhor, um caminho de ser aprovado pelo Senhor. Essa é a grande diferença. Né, muitas pessoas pensam o seguinte,
Ah, irmão, o que importa é você estar em qualquer lugar buscando a Deus de qualquer jeito. E não é por aí. A palavra está aqui para nos mostrar justamente isso. E precisa aprender nos caminhos do Senhor, a maneira de Deus fazer as coisas. Não é a nossa maneira, é a maneira dele. A questão toda é a obediência. Né? Senhor Jesus, Deus tinha ali uma cidade, né? E Deus podia ter feito, por exemplo, todo mundo da cidade de Jericó sair para atacar Jerusalém, mas não foi assim. Né? Podiam ter saído dali e atacar o povo, Deus podia ter feito chover fogo do céu, podia ter feito um monte de coisa, mas ele deu uma orientação: vocês vão rodear. Né? Meu irmão até falou, né? Não é uma boa tática de guerra essa, né? Senhor Jesus. Talvez alguns fizessem no início, estava tudo tranquilo, mas depois, pô, é meio ridículo isso aqui que eu estou fazendo, né? Mas é a vontade de Deus, a gente precisa obedecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, eles obedeceram, qual foi o resultado? Aquela cidade intransponível, né? Veio abaixo. Ó Senhor Jesus. Né? E outra situação aqui, o povo cercado, e agora? Né? Mas vamos buscar o Senhor, vamos ver qual a vontade de Deus. É isso que a gente precisa aprender. Né? Se tiver que avançar para conquistar algo, tem que ser na orientação do Senhor. Se tiver que se defender de algo, é na orientação do Senhor. Há muitas pessoas hoje que se declaram, né, defensores do Evangelho, mas estão ali apenas criticando, apontando erros, mas não apontam o caminho das pessoas. Né? Você levar a verdade, né? A Bíblia fala, né, conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é só isso que fala sobre a verdade, ele também fala, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Senhor também afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, falar a verdade não é você ser franco a respeito de algo, mas é realmente você levar Cristo para as pessoas. Nós vimos essa semana, né? Paulo pegou ali, olha, um monumento ao Deus desconhecido. Ao invés de chegar e falar para as pessoas, olha, vocês estão adorando demônios, vocês estão se associando a demônios. Não, ele chegou e falou, olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber é o Deus a quem eu trago. Ó Senhor Jesus, ele usou aquela oportunidade, então, né, tinha ali uma verdade, né, Senhor Jesus, que ele podia dizer, e ele podia levar o quê? A verdade, que é Cristo. O que ele escolheu? Levar Cristo. É isso que a gente precisa escolher a todo tempo, sempre fazer a vontade de Deus, né? Sempre buscar sabedoria no Senhor. Nós já podemos ter conhecimento, podemos ter resposta na ponta da língua para muita coisa, mas a gente precisa aprender a depender do Senhor. Ó Senhor Jesus. Alguns ali, né, quando, por exemplo, no caso ali do rei Josafá, já falaram, essa multidão é numerosa aí, mas Deus é Deus. Vamos lá lutar e vamos acabar com eles. O que ia acontecer? Ia perder. Mas o que ele fez? Ele preferiu buscar o Senhor. Então é isso que está faltando muito hoje no meio do povo de Deus. Quando aconteceu algumas situações, aprender a buscar o Senhor. Aprender a ir diante dele. Como ele tocou aqui, né? Às vezes a gente usa muito a nossa habilidade, nossa sabedoria para fazer as coisas, faz coisas bem feitas. Aí fica até aqueles receios, né? Poxa, será que eu não vou desmotivar? Né? Aquilo que foi preparado, mas como o irmão tocou. Né, o sucesso de um evento não é tão importante quanto o aperfeiçoamento na vida dos cristãos. Então, o que é melhor? A gente aprender algo do Senhor ou simplesmente fazer alguma coisa que teve um aparente sucesso? Ó Senhor Jesus, como eu já falei, né, às vezes tem pessoas que estão tendo um aparente sucesso em algo e vão seguindo por esse caminho aí, e quando vão ver estão muito, muito longe do Senhor, e às vezes num caminho que não tem mais volta. É melhor a gente sempre se apoiar no Senhor, e como ele tocou, um dia o Senhor ele vai julgar todas as coisas, e será que tudo aquilo que a gente tem feito em nome do Senhor vai ser aprovado por Ele? Então é isso que a gente precisa perceber, cada um de nós, né, precisa estar diante dele, independente de onde você está. Se eu estou no melhor lugar, estou no pior lugar, mas a questão não é isso, a questão é se eu estou dependendo do Senhor, se eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus. A questão toda é que o Senhor deseja, né, que a gente tome posição por Ele. Que as pessoas possam perceber, poxa, esse é verdadeiramente alguém que está na dependência do Senhor. Mas como eu já compartilhei, né, nem sempre as pessoas vão perceber isso. O que a gente precisa estar sempre exercitando o Espírito. Né, que tudo seja gerado pelo Senhor. Porque senão tem coisas que às vezes parecem, né, que deram muito mais resultado. Né? De repente, né, duas pessoas estão buscando a mesma coisa ali, avançando. Um fez um negócio ali e gerou algumas pessoas, alguma coisa ali. Outro foi lá e ganhou multidões. Mas depois, quando você vai ver quantos daqueles estiveram firmes diante de Deus.
né? Por isso o Senhor fala que Ele nos escolheu para que a gente, né, para que vades e deis frutos, e vossos frutos permaneçam, a fim de tudo aquilo que pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então a gente precisa realmente, né, aprender a produzir as coisas firmes diante do Senhor, né? A gente já viu Provérbios aqui também, né? Mais vale, né, um bocado, né, diante do Senhor, né, um pão seco ali, né, diante do Senhor, do que você se fartar de carnes e viver no meio de contendas, né? Um pouco com o Senhor vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então a gente precisa realmente aprender, né, a ir diante do Senhor, não depender de nós mesmos, né, buscar sempre aquilo que vai manifestar a vontade de Deus e não a nossa. Nós estamos na igreja para fazer a vontade dEle, né? Nós somos o corpo de Cristo, precisamos manifestar a vontade de Cristo, que é o nosso cabeça. Ó Senhor Jesus, né? Ele falou, a gente não deve seguir essa linha, né, de fazer coisas com muito volume, com muitos artifícios, né, muitos enfeites, mas realmente, né, permanecer em algo que o Senhor possa aprovar, em que o Senhor possa se firmar, né, onde ali a gente possa exibir apenas o Senhor. As pessoas possam ver, né, o Senhor no meio disso tudo. Ó Senhor Jesus. Né, e quando ele toca aqui, né, quando a gente afirma que a gente não segue a linha dos artifícios humanos, mas a cruz de Cristo, a gente quer dizer que a gente confia totalmente no Senhor. E quando às vezes você faz ali, você espera tal resultado, você tem uma expectativa, aí você fica ali aguardando, mas Deus te dá paz, então você continua. Ó Senhor Jesus, porque é tudo feito na dependência dEle, de acordo com a vontade dEle. Né? Na cruz não tem espaço para nós, mas apenas na dependência de Deus, né? O poder e a sabedoria de Deus, né? Que é Cristo para nós. Né? É Deus que faz todas as coisas, para a gente não se orgulhar, a gente não achar que a gente está fazendo algo. Ó Senhor Jesus, né? Não cair no caminho de Satanás, né? Não, era formoso, né? Até que se achou iniquidade nele. Ó Senhor Jesus, até que ele começou a desobedecer o Senhor. Se a gente começar a cair nessa linha do orgulho, achar que a gente sabe fazer muita coisa, a gente para de depender de Deus, né? E aí o orgulho vai brotando, a gente vai vivendo sem depender dele, sem ver qual é a sua vontade. Esse é um caminho perigosíssimo. É assim que pessoas têm gerado muita e muita coisa aí, né? E têm achado esses que concordam com isso, concordam com aquilo e vão enveredando por esse caminho. O inimigo vai aproveitando, né? Mas a gente precisa realmente ser aqueles que buscam o Senhor, né? Que procuram ali estar diante dele, como tocou aqui a questão da sarça, né? Senhor Jesus, não era simplesmente ali uma árvore ali pegando fogo, mas ele olhava e não estava acontecendo nada com a árvore, era apenas um suporte, né? Senhor Jesus, né? O importante ali era o fogo sendo apresentado, né? A sarça ali estava, né? Por isso eu falo, é importante a gente ter habilidade? Sim. A gente buscar aperfeiçoamento diante do Senhor? Sim. Mas se o Senhor falar assim, eu não vou usar isso, você tem que dizer sim e amém. Eu estou aqui apenas para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer. Quantas vezes já preparei palavra e tal, e arrumei tudo e li, desfrutei, chegou na hora, não saiu nada daquilo que eu preparei. Mas a gente fala, amém, Jesus é o Senhor. É Ele que nos conduz. Então é isso que a gente precisa realmente aprender. Senhor, eu estou aqui apenas para o Senhor me usar. Eu tenho algo aqui para apresentar para o Senhor. Tenho essa habilidade, isso. São galhos. Né? Se você pegar um negocinho com um galinho fininho, vai apresentar um pouquinho de fogo aqui. Mas se você apresentar várias coisas, o fogo vai poder tomar aquela forma toda. Né? Foi isso que o Senhor fez com a sarça. Olha, a sarça, ela está ali para manifestar o fogo. Se fosse um negocinho assim, você ia ver um foguinho desse tamanho. Mas como tem uma sarça grande, então aquele fogo pôde tomar um volume e ser visto por Moisés a ponto dele olhar e ver que não era um fogo comum. Né? A sarça estava ali não sendo consumida, não estava sendo usada. Né? Então, por melhor que a gente seja, melhor que seja a nossa capacidade, né, a gente é apenas um instrumento para que Deus possa usar. Não podemos confiar na nossa própria habilidade, nossa própria capacidade para não cair no orgulho. Achar, não, eu sou um bom líder, tenho feito isso aqui para Deus e tal. Ó Senhor Jesus, por isso que a Bíblia fala que muitos vão chegar naquele dia e falar, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. O Senhor fala assim, eu não vos conheço, é como se estivessem discutindo para Deus. Não, Deus, eu sou útil para ti. Né? Olha quanta coisa eu fiz, você não está vendo, não? O Senhor fala assim, tudo bem, mas eu nunca aprovei, isso nunca passou por mim. Né? Não é o que você fez, mas o que importa é aquilo que eu fiz por meio de você. É isso que a gente tem que perceber. Não são coisas que a gente faz para Deus, mas é o quanto Deus faz em nós, em primeiro lugar, o quanto Ele nos transforma, nos dá uma realidade. E a gente, nessa realidade, a gente anda, a gente manifesta, procura viver aquilo que Deus quer.
Porque senão, ora, a gente vai fazer algo bom e daqui a pouco a gente vai demolir aquilo ali. Né? A gente faz algo e daqui a pouco destrói, destrói. O Senhor quer que seja uma edificação contínua. Né? Precisa haver um progresso naquilo que a gente está praticando. Sempre que a gente sai do Espírito e coloca a nossa opinião, nosso jeito no meio, sempre dá problema. A gente precisa aprender realmente a ter um viver diante do Senhor para que o Senhor manifeste o seu poder. Ó Senhor Jesus, essa deve ser a nossa atitude, né? Que o Senhor faça a vontade dele, assim não vai surgir ciúme, contenda, partidarismo. A gente vai ver que o Senhor é tudo em todos. Ó Senhor Jesus, é o que ele tocou aqui, né? É tudo uma questão de confiar no Senhor. Você confia no Senhor e aquilo que se levanta se autodestrói. Aquilo que parece intransponível. Ó Senhor Jesus. Né? Há situações, às vezes, que você olha assim e fala, poxa, é impossível eu conseguir tal coisa. De repente, consegue. Como assim? Ó Senhor Jesus, aí você vê a bênção de Deus. Né? Deus, ele colocou a mão naquilo ali. Tem coisa que você fala assim, estou numa enrascada, e agora? Como é que eu vou sair disso? De repente, tudo acaba, do nada. Aí você vê o Senhor, né? A própria pessoa ali, ou a própria situação ali foi se consumindo, foi se autodestruindo, não deu em nada. Ó Senhor Jesus, ao guardar de Deus, o que a gente precisa fazer é tomar posição. Né? Crer nos profetas e depender totalmente do Senhor. É assim que a gente vai prosperar em tudo aquilo que a gente faz. Né? Principalmente, né, em fazer a vontade de Deus. Né? O principal, a gente está na esfera do Espírito, na esfera do alcance de Deus, produzindo aquilo que Deus quer, senão nós vamos aparecer e Deus vai ficar de lado. A gente precisa realmente que a gente não apareça, mas que o Senhor apareça, que as pessoas possam olhar e falar, glória a Deus. Né? E não fulano, isso, aquilo. Óbvio que a gente tem que prestar honra, né, para aqueles que Deus tem usado, sim, honrá-los, né, ali mas ver que cada um de nós também pode ser do mesmo jeito, desde que aplique o Espírito, desde que procure, né, de coração puro fazer a vontade de Deus. Aí o Senhor vai poder manifestar em nós o seu poder, né, não coisas exteriores, mas realmente algo interior, algo de fato que muda a nossa vida, mas também muda a vida das pessoas, algo permanente. É isso que o Senhor quer dar para nós, isso que Ele quer mostrar para nós. Então que a gente realmente, né, ao invés de usar técnicas, usar coisas que deem grande volume, não uma grande aparência, mas que seja realmente algo real, algo precioso, né, algo que realmente seja aprovado por Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.